Olá, boa noite, telespectadores. Está no ar o programa TV Com Debate desta quarta-feira. Hoje nós vamos discutir os problemas da nossa região, da nossa cidade. Para isso, eu recebo aqui não é o poeta, é o Vinícius de Moraes Alves Barbosa e o nosso grande João Vilela. João Vilela. Boa noite, senhores. Prazer. Vini, a primeira Vini Alves, mais conhecido como Vini Alves, é do PR Jovem. Vai trazer algumas informações. Vamos falar também do nosso cenário político, as eleições se aproximando. Sim. Presidente Dilma balança, mas não cai. Por enquanto, né? Por enquanto. Boa noite, Vini. Boa noite, João. Boa noite. Bem-vindos ao programa. Boa noite. Senhores, eu quero começar esse programa de hoje falando a respeito da segurança ou da insegurança da nossa cidade. Temos várias ocorrências. Ontem, por exemplo, o Banco Santander do Gonzaga sofreu aí um assalto em 220 mil reais. Onde é que a gente vai parar? Será que é o Papai Noel já fazendo a limpa para comprar os presentes? Teve um Papai Noel que sequestrou um helicóptero. Agora, exatamente. Interior, foi flagrado, né? Pelas imagens. Infelizmente, até a imagem de um símbolo natalino acaba indo embora. O que eu vejo, Guto, é assim, não há uma preocupação, nossa legislação é muito falha em termos de crimes patrimoniais. Nosso grande problema hoje são os crimes patrimoniais. Não que os outros crimes também não tenham uma relevância muito grande. Tem. Mas o patrimonial, pode notar que é a grande maioria dos crimes que nós temos hoje. O latrocínio, que é um crime, apesar de tirar a vida, é um crime patrimonial. Você vai ter o furto, o roubo. Por quê? Nossa legislação é extremamente benéfica para esses tipos de crime. Então, você tem até 2 anos de prisão, apenas com até 2 anos de prisão, é transação penal. Transação penal quer dizer nada. Não fica nem teu nome na ficha. É o famoso não pega nada. Não pega nada. Isso quer dizer o roubo, o furto. O roubo não, mas o furto. O furto, a grande maioria, vai cair nos 2 anos. Aí, abaixo de 4... Qualquer tipo de furto? Praticamente, por exemplo, o sujeito tem qualificado, você começa a qualificar, mas o furto normalmente vai cair nisso. E se for um valor baixo... Vou falar uma coisa que vocês vão falar, o que é valor baixo para ser insignificante, para ser... Não vai dar... Aí que não dá nada mesmo. É 1/10 do salário mínimo, em média. Uhum. Então, você considera esse valor muito baixo. É algo que, se você pegar nos países que são sérios, qualquer problema, você vai nos Estados Unidos, se você é pego com a tua carteira vencida, se você é pego bêbado ao volante, por exemplo, você vai para a cadeia. A gente teve o exemplo do rabino Henry Sobel. Pois é, furtando uma gravata. Vai pra cadeia. Né? Foi pra cadeia. E é rápido o negócio que tá lá, você leva vai até o juiz vai até lá, ele manda você pra cadeia, e você vai poder até recorrer, mas vai estar preso. Em 24 horas você é apresentado ao juiz. É tudo rápido. Na realidade, nós somos signatários de uma convenção, nós também deveríamos ter esse juiz de cautelar. Nós deveríamos ter plantão isso. 24 horas. Deveria ser assim. E a prisão ser uma coisa normal. Ou seja, a prisão é perder a liberdade, não é perder a dignidade. E a liberdade é muito importante. Mas se você faz isso aqui no Brasil, você vai cair no meio de traficante, no meio de homicida, no meio de gente extremamente perigosa. Você não pode nem pensar em colocar uma coisa dessa no Brasil. Então, é a tolerância máxima. Nós temos nos outros países mais desenvolvidos a tolerância zero, ou seja, nada de tolerância, alguma pena você tem, e aqui nós temos a tolerância máxima. E nós temos que pensar que o crime patrimonial, que é esse crime que você colocou do banco, a grande maioria dos nossos crimes, o assaltar o ônibus, o que vai levar o celular na rua, qualquer tipo de crime nesse ponto, é realmente... Obrigado. Obrigado. Ele vai te dar... É questão de patrimônio. Eu sou comerciante, eu posso falar tranquilamente, é o comerciante do mal. Eles são empresários do mal. São empresários que vão estar pensando, tirando a vida, tirando a liberdade, tirando a tranquilidade das pessoas, mas tem um custo-benefício. E tem que valer a pena aquele delito. Correr aquele risco, né? E vale literalmente a pena, valer a pena. E vale a pena. Tanto é que você pega um cara dando tiro no meio da travessia, na barquinha, para lanche da polícia, da Receita Federal. Cara, isso em qualquer lugar do mundo... É uma coisa extremamente absurda. Aqui virou quase corriqueiro. Não é uma coisa tão excepcional que a gente sabe que no quilômetro 54, descendo da Anchieta, você vai ter assalto ali. Vai ter um comitê de recepção. Vai ter um comitê de recepção. Você sabe aonde tem?
Isso é uma coisa que você não consegue pensar num país sério. Você sabe que na imigrante está se colocando barreira, investindo dinheiro, que no fundo é público, que é o dinheiro que vem do pedágio, mas é o dinheiro que você vai ter realmente usado para outras formas, que não é melhoria exatamente da pista, para fazer uma barreira para o cara não pular de uma pista para outra. Não, o cara não te assaltar ali. E a gente sabe que não tem comboio para subir a serra, porque senão seria todo mundo assaltado ali embaixo. É porque não tem o pedágio. Não, você não precisa do pedágio para fazer comboio? Não precisa. E a neblina acontece tanto na descida quanto na subida. Pois é, né? Ela e não os é acidentes dividida. aconteceram na subida justamente. Ela não é dividida, né? E os grandes acidentes aconteceram na subida justamente. Então, assim, você começa a ter um grande problema, e eu vejo que o problema é patrimonial, porque esses bandidos, esses empresários do mal, o traficante, o cara que comete que também é um comerciante. Também é um comerciante ilegal. Tráfico, amanhã virar legal, pode acontecer. O cara vira um empresário legalizado. Um comerciante. É um comerciante. Então, tem que não valer a pena. Por que a gente usa cinto de segurança hoje? A lei já tinha, quando a gente... Você é mais novo que a gente, bem mais novo. Sim. Mas sempre o houve Guto, provavelmente, Sim. e eu, Cansei de não andar de carro usávamos sem capacete cinto. na moto, não usávamos cinto de segurança, íamos apenas de bermuda ou de short para a praia de chinelo dirigindo a moto, sem documento normalmente. Exatamente, sem Porque não documento. pegava nada. Hoje pega. Então Por que é o custo-benefício. Por que pega? É o custo-benefício. Hoje não vale a pena. Mas você vai encontrar no Nordeste lugares que o cara Sim. dirige Ainda 20 na ainda mesma hoje. moto, que é muito comum a região ali, o cara não tem carteira de motorista, o cara não tem nada, porque ali vale a pena. Então essa média que nós temos que pegar, e quando não vale a pena, o patrimonial cai rapidamente. Quando o cara começar a ver, putz, assaltei, perdi meu dinheiro e minha liberdade, E fiquei muito tempo, né? fiquei muito tempo, o cara já começa a não fazer mais. Mas eu acho que tudo isso acontece justamente pelo que você falou. No Brasil, há essa sensação de impunidade. Sim. Eu posso fazer que não vai me acontecer nada. Eu vou além, Vini. Não é na sensação, é a certeza. conclusão. Certeza da impunidade. Sim, tanto o jovem quanto atingiu a maioridade para dizer que vai mudar alguma coisa, porque o jovem não pode ser punido, não. Não, Pois é. pode falar. Não, mas é isso, O justamente. jovem hoje, o menor principalmente, o menor de 18 anos, falar aqui para esta câmera, para as autoridades, para quem defende o ECA. O ECA é muito bonito se fosse na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, mas aqui no Brasil não dá certo. Porque aqui no Brasil, o menor, ele sabe que ele pode roubar, matar, agredir professor, agredir o pai, agredir os avós, só não pode trabalhar. Ele pode estuprar, pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode trabalhar. Se você pegar um menor, João Vilela e Vini, de 16 anos, eu comecei a trabalhar com 15. Tô aqui, não aconteceu nada comigo. Também foi comecei até aos bom. 15, também comecei Começar aos 15. cedo faz bem, principalmente trabalho. Não um trabalho um trabalho penoso, um Sim, trabalho tem- insalubre. sim. Um E trabalho. continua estudando, você 6 horas continua. por dia, que você estude depois, acho que não faz mal a ninguém. Mas hoje não pode. Se você pegar um menor, Não, você é duramente penalizado. duramente penalizado. Aliás, quanto mais você tá legalizado, mais Mais- penalizado exatamente. você é. Então criou-se uma atmosfera no Brasil de impunidade. O menor abaixo de 12 anos, nem a sanção, que é a infração, Exatamente. essa infração que ele comete, que ele não comete crime. É um né? ato infracional, né? Dos 12 aos 18, ele não comete crime. É um ato infracional, é uma infração apenas. Um estupro passa a ser um ato infracional, né? De um rapaz que... Um assassinato é um ato presunção, infracional. A lei presume que você não tem a noção Sim. do que você está fazendo. Essa que é a grande questão. Você tem noção para votar, né? Engraçado, com 16 mas então esse raciocínio, então também não tem noção para votar, porque o pessoal então, com 16 não é- anos na tá realidade, votando mal, né? Não teria maturidade para você fazer o suficiente, sua cabeça não estaria formada suficientemente. Eu concordo que tem que ter uma diferença. E vou te falar mais. Dos 18 aos 21, também tem diferença. Sim. Não é que passou os 18 tá tudo certo. E após os 70, também tem diferença. É só o recheio ali
que fica um pouco mais... É só o cidadão homem dos 19 aos 59 anos que está nesse limbo. Quem tá... Esse pode tomar toda a lambada. Exatamente. Porque não tem nem o estatuto Nada, que proteja. nada. Tem nada que proteja. Nada. E aí que é o grande problema, Vini. Eu vejo de uma forma que nós temos um problema legal, sem dúvida nenhuma, de lei. Nossa lei é extremamente frágil. É muito feio a gente falar, a polícia prende e o juiz liberta. Não é o juiz que liberta, é a lei que liberta. É a lei, exatamente. O juiz segue a lei, O juiz né? é obrigado a seguir a A lei. lei tem muitas brechas, muitas brechas. Tem brechas e é muito mal feito. A gente vê hoje aquelas brigas no Congresso que nós vimos esses dias. Feio demais. Feio demais. Quebrando máquina. Que é isso? Um batendo no outro, dando cabeçada no outro. São coisas assim, animalescas. É até feio falar animalescas, porque os animais não fazem isso. Exatamente. Mas o termo usado são coisas é bizarras. bizarras. Né? Bizarras. Como é que pode esse Congresso que faz nossas leis? Sim. É esse Congresso, é a nossa casa máxima de É leis. a representação da nossa sociedade, está lá, né? Tá lá. Mas eles fazem a nossa lei. Então você tem um Código Penal de 41, que passou a valer em 1º de janeiro de 42. É um código que tem duas partes, a parte geral e a parte especial. Na parte geral, ele te explica as consequências, o que é, e depois tem as leis na parte especial. E o que acontece? Você tem as leis esparsas. São leis que foram sendo feitas. Desarmamento é uma outra lei, tráfico de drogas é outra lei. Então, vendo as leis esparsas, e são mais de 100 no nosso código. O Código Brasileiro de Trânsito, por exemplo, tem questões penais. O impeachment é uma lei criminal. Ela fala de crime. É um crime de responsabilidade cometido pelo presidente. E é uma lei, é a Lei 10.079, se não me engano, de 1950. Então, fala do crime em si. Mas hoje nós temos uma série de coisas que nós não tem no nosso Código Penal. Terrorismo, por exemplo, nós não temos. Crime, não golpe, né? Crime. Não golpe. Pois é. Não, golpe é modo de falar. Porque o pessoal gostou dessa história do golpe. A gente tem que fazer um parênteses aqui, porque as pessoas que estão dizendo que é um golpe contra a presidente, que ela foi eleita democraticamente, com certeza ela foi eleita democraticamente. Agora, se ela cometeu algum crime e esse crime for comprovado, ela tem que passar por um processo de impeachment. Quer dizer, então, que agora você é obrigado a aceitar, né? Exatamente. Só porque eu fui eleito, só porque eu fui eleito, eu tenho que ficar fazendo... Ela foi eleita, se ela cometeu um crime... Isso aí, primeiro, não é golpe, porque primeiro é constitucional. Está na Constituição. Está na Constituição. Está nessa lei, que é de 1950. Ela vem de uma natureza inglesa, na realidade vem da Inglaterra, essa história, se não me engano, no século XII ou século XIII, o impeachment. E ele vem seguindo um curso histórico. E nos Estados Unidos tem uma outra forma, chamada recall. Você pode retirar o político que está inadequado, não necessariamente nem ter cometido crime. Fazendo mau uso do poder público. Cometeu algum desvio? Não, nem é isso. Não está sendo bom administrador. Sim. Pela luz da sociedade, você experimentou. Ele é um funcionário do povo. É um delegado, né? Ele é delegado, ele recebe, exatamente, né? Ele recebe do povo uma procuração. Um mandato que, nesse mandato, o povo fala, olha, você se candidatou, nós te elegemos. Acreditamos nas suas propostas, né? Você irá administrar. E nós perdemos a noção, que o grande problema que eu vejo também, essa questão da impunidade, a questão do crime, a questão da falta de preparo do trabalhador, tá muito desempregada. Veja, tudo passa por uma questão de educação também, de escola também. Falta todo esse ponto, são várias coisas que faltam para a gente. Falta uma noção para o estudante no ensino médio de direito, por exemplo. Seria obrigatório nós termos no nosso estudo a criança sair conhecendo, o adolescente sair conhecendo a nossa Constituição. Saber quais são nossos direitos, nossos deveres. Né? O básico. Não é só os direitos, os deveres principalmente. Então nós perdemos o fio da meada. Nosso trabalhador, ele ganha pouco proporcionalmente ao que ele consegue comprar, porque os impostos são altos, ele não consegue ter vantagem, e o empresário paga muito porque ele é desqualificado. Não sei se vocês sabem a relação... Não, independente dos encargos, viu, Guto? Além dos encargos. Além dos encargos, hoje precisa de 4 trabalhadores brasileiros para a produtividade de um trabalhador americano.
Repita, por favor. São 4 trabalhadores brasileiros para dar produtividade de um trabalhador americano. Isso por quê? Além de tudo, isso encarece o custo da empresa. Você tem que treinar a pessoa o que ela não aprendeu numa escola. Você vai treinar e ensinar coisas básicas de educação. Coisas que ela não aprendeu também em casa. Uhum. Até como falar, até como ir ao banheiro, como fazer certas coisas. Como comer à mesa. Mínimo, você já não consegue ter. E você tem esse grande buraco no país. A educação virou um buraco. Por favor. João, em cima disso que você está falando agora da questão de educação, né? A educação. Tudo junto, né? O governo hoje tira o direito de um pai criar o seu filho da maneira que ele acha que ele deve criar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como vocês são um pouco mais velhos do que eu, quando vocês eram mais novos, alguém impedia os vossos pais de... você aprontou, o que você pensava? Eu não vou fazer isso por quê? Porque o meu pai vai me bater. É a punição. É a punição. O respeito vinha pouco do medo, né? O respeito vinha através do medo, exatamente. O pai, hoje em dia, um pai vai dar uma palmada no filho, não é sendo a favor ou sendo contra uma palmada, não é isso. É que eu acho que o pai ele tem que ter autonomia para criar o seu filho da maneira que ele acha que ele deve criar. Não é espancar. Autonomia e autoridade, exatamente. Sim. Porque eu acho que a primeira base de hierarquia que nós temos é dentro da nossa família. A noção de respeito começa em casa. A família ela é o alicerce da sociedade. Tudo começa dentro de casa. Se um filho hoje chega ao ponto de matar um pai, de bater num pai, que respeito comum, que ele vai ter para com as outras pessoas? Com toda a sociedade. O filho sai de casa não respeitando o pai. Ele vai para a escola. Ele chega na escola, eu vejo isso porque trabalho na área pública e você vê, às vezes, houve relatos de um professor falar, poxa, aquele aluno ali bateu no professor, xingou o professor. Eu cheguei a presenciar uma vez em uma unidade um aluno que falou, pô, o professor é isso, o professor é aquilo. O professor não tem o que fazer, o professor não pode falar nada. Então por quê? Porque aquele menino, quando estava dentro de casa, não respeitava o pai e a mãe, provavelmente. Ele vai para a escola, ele não vai respeitar o professor. Na minha época, eu sendo um pouco mais novo, na minha época, eu chegava na escola todos os dias, se eu apontasse alguma coisa, minha professora escrevia um bilhetinho no caderno, ia chegar para minha mãe e eu adivinho o que ia acontecer. Era esse medo que eu tinha de fazer coisas erradas. Já tinha recomendação, olha, se a escola reclamar de você, você vai se ver aqui em casa. Sim. E nem por isso, todo mundo fala, a criança vai apanhar quando é pequena e vai virar um delinquente quando crescer porque ele apanhou. A gente tem que tomar cuidado, o apanhar e o espancar. Não é espancar. Tem uma diferença do correcional. Aqui no Brasil tudo é ou 8 ou 80. Exatamente. Eu estudei numa escola municipal em São Vicente. Eu fiz o meu primeiro grau na escola, primeiro na Raquel de Castro até a 5ª série, uma escola municipal, que é no Parque Bitaru. E eu fiz da 5ª à 8ª na época, que era a 5ª e 8ª série, eu fiz no República de Portugal, também uma escola ali no Parque Bitaru, também uma escola municipal. Todos os dias, a gente se perfilava. Sim. Também sou dessa época. Cantava o nacional. Eu ainda peguei essa época. Cantava o nacional. Sim. Hasteava a bandeira. Primeira e segunda parte. A gente sabia de cor, primeira e segunda parte. Você tinha respeito pelos... Eu lembro do nome da diretora, eu lembro do nome da maioria dos professores. Sim. Escola municipal. Existia um vínculo entre família e escola, né? Que quando entrava alguém em sala de aula, os alunos levantavam, cumprimentavam. Exatamente. Eu ainda cheguei a diretora entrava na sala de aula, todo mundo se levantava. Sim. Eu acho que alguns adolescentes hoje falam, que é isso? Exato. Não, se hoje você tentar fazer isso, você fica imaginando lá, o aluno vai estar lá, primeiro que ele deve estar com o celular, todo perna aberta, sem uniforme. Sim. Né? Uniforme, mas você voltava. Mascando chiclete, nem aí com quem tá ali. Isso porque a escola tem que ter uma certa disciplina. Não é para ser também um quartel-general. Sim, mas... Ninguém também era um negócio extremamente... Não tinha. Tinha questão... Nós estamos aqui vivos e muito bem, né? Graças a Deus. Mas você tem a disciplina, que talvez seja uma das coisas que estejam muito mal vistas no país. Porque nós tivemos essa época militar, que o Brasil foi governado por presidentes militares, que também é interessante, tem uma história bacana, né? Nós somos um país sugêneres, né? Sim, nós somos um país diferente. Sim. Nós tivemos o único regime militar que eu conheça... Regime militar democrático, né? Que trocava o ditador. Tinha a eleição para ditador. Eu nunca vi. Mas há quem diga, João Vilela e Vini, que nessa época não havia
tanta violência, não havia tantos problemas como acontece hoje. É claro que ninguém em sã consciência gosta de um regime ditatorial. Porque você acaba sendo cerceado de uma série de direitos que não é o ideal. Eu acredito também que o grande problema é que o tempo, o ditador ou o governante, mesmo democraticamente eleito, nós temos hoje uma grande quantidade de governantes, isso sem falar mal de ninguém, sem querer julgar ninguém, que vira uma monarquia, passa de pai para filho. O Congresso teve uma renovação de 50%. Só que os sobrenomes continuaram. Isso é verdade. Saiu o pai, entrou o filho, saiu o pai, isso entrou o não neto. é bom. Isso não é bom. Você pega, na Bahia é ACM Neto. Quer dizer, todo mundo já passou por ali, virou uma monarquia. No Maranhão, Sarney. No Pará, os Barbalho. Então você sabe do pessoal de cada lugar, mesmo aqui no estado de São Paulo, que não é a mesma pessoa, mas você continua o mesmo partido, isso não é bom. E teve um filósofo francês, que talvez tenha um dos precursores da democracia, como nós conhecemos hoje, que foi Montesquieu. E ele colocava isso de uma forma muito clara, que a rotatividade, a alternância de poder é importante. É a oxigenação da democracia, né? Sem isso você não tem, e talvez seja uma grande falha do regime militar na época, que ele foi implantado aqui, não porque o brasileiro quisesse exatamente, mas foi uma determinação americana. Havia uma guerra fria no meio do caminho, havia uma questão de Cuba já da União Soviética, havia uma probabilidade da União Soviética se implantar no Brasil. Os americanos determinaram, de cima para baixo, a América Latina foi inteira. Ou vocês fazem, ou fazemos nós. Exatamente. E ele colocou, ó, dá poder, mas você fica lá quietinho, você não vai deixar a União Soviética influenciar, e ponto final, era a questão de Guerra Fria. E cá entre nós, ainda bem que isso aconteceu. Né? Ainda bem. Imagina, ainda bem. Imagina se aqui se transformasse numa... Porque, infelizmente, eu respeito muito o pessoal que tem a ideologia marxista, comunista, como se fala, respeito ideologicamente. Mas a gente sabe que não deu certo. E nem vai dar, né? Não dá, porque é uma utopia de Karl Marx. O nome chama-se utopia. Nem ele acreditava que de fato de direito e se você olhar a vida dele, fosse foi vingado. Um caos. Sim. Quando ele tentou implantar na vida dele, virou um caos. E aí, havia alguns seguidores, que sempre é seguidor para tudo. E é bonito. Realmente é bonito. Sim, você na olhar teoria. E falar, não, olha, a igualdade é o mais importante. Que o comunismo é isso, o mais importante é a igualdade, e no capitalismo o mais importante é a liberdade. Então, nós somos capitalistas hoje. Se nós somos comunistas, o mais importante era a igualdade. E é uma igualdade que é desigual. Que não é igual. Nivela por baixo. E tem os de cima que são mais iguais. A ditadura a ditadura do proletariado, que quem está lá em cima no poder continua vivendo muito bem. Muito bem. E um detalhe, João e Vini, nessa questão do comunismo, a gente, ao longo da história, tem os exemplos. Os comunistas, eles pregam a democracia e a liberdade até o momento que eles chegam ao poder. A partir do momento que eles tomam o poder, é partido único, tenho a razão e ninguém mais fala. Porque, tecnicamente, é impossível você ter uma democracia com o comunismo, porque as pessoas são diferentes. Sim, sim. Você não consegue ter uma igualdade ideológica que seja, é bonito você falar, mas você não consegue ter essa igualdade porque as pessoas são diferentes. E você não tem como implantar uma igualdade com uma canetada ou com estilo de governo. Não dá. Com estilo de Porque você vida. vai ter uma pessoa mais arrojada economicamente, você vai ter outra mais conservadora, as pessoas você vai são ter diferentes. outra que não gosta de trabalhar, outra que trabalha muito mais. Você pega em Cuba, por exemplo. Cuba foi o maior exemplo de uma ilha que pertencia aos Estados Unidos, como hoje, por exemplo, Porto Rico. É o mesmo... Era quase isso na mesma época. Só não era um Estado associado mas era praticamente, mandava-se tudo. Sim. E era um ditador também, que era Fulgêncio Batista. Vamos entender que também era um ditador, Sim. que era ligado aos Estados Unidos e passou por um ditador ligado à União Soviética. Foi uma questão de troca. Trocou... Talvez tenha piorado muita situação, hemisfério. talvez alguns acham que melhorou, porque tem mais saúde para todos, tem mais educação para todos, talvez. Alguns vão enxergar algo Nesse melhor. ponto a igualdade teria funcionado, digamos assim. Ponto maior. Mas a gente sabe que, como as pessoas são diferentes, e as pessoas têm essa visão diferente de usar os atos e ter os atos diferentes, não se sustenta.
O Estado não se sustenta. Você pega a China, que é comunista, é o mais capitalista dos países. É o país comunista mais capitalista que a gente já viu. Eu tenho que fazer um intervalo, só vou deixar aqui no ar uma colocação. O comunismo seria o ideal se os dirigentes também tivessem o mesmo padrão de vida do povo. Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Aí nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o TV Com Debate. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. TV Com Debate já está de volta nesta quarta-feira. Hoje a gente recebe o Vini Alves, que é do PR Jovem, e o João Vilela. Senhores, voltando ao primeiro bloco, só para a gente completar essa questão do impeachment, do golpe, etc. Lembrando que o Partido dos Trabalhadores e os outros partidos ditos de esquerda, em 93 pediram o impeachment do Itamar. Pediram o impeachment do presidente Fernando Henrique nos 2 mandatos. E agora, quando se pede o impeachment da presidente Dilma, é golpe. É golpe. Acho que é um golpe contra as pessoas que pensam. Eu li
o pedido de impeachment. O pedido de impeachment foi... A fundamentação, a fundamentação. do Hélio Bicudo, inclusive, foi o Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT. Foi a Janaína Pascoal e foi o... Eu esqueci o nome. Miguel Reale? Miguel Reale Júnior. Exatamente. Mas quem fez a fundamentação foi a Janaína Pascoal, que é a professora da USP, que conhece muito bem direito penal, por sinal. E qualquer cidadão, na realidade o pessoal distorceu um pouco, dizendo que o Eduardo Cunha é que fez a abertura para o processo de impeachment. Não foi, quem faz é um cidadão, ele apenas permitiu, né? Ele acolheu a criação da comissão, que a comissão é que vai analisar a possibilidade do processo de impeachment. E a presidente ainda vai ter 10 sessões para se defender e apresentar os argumentos dela. O que foi colocado foi uma coisa muito simples. Ela cometeu o crime da seguinte forma. Foi em 2014. Também ele fez em 2013, mas está se pegando em 2014. Não havia dinheiro. Era época de eleição, não havia dinheiro. Teve a Copa do Mundo, aquele negócio todo. Ela pegou o dinheiro, que não pode, isso é lei, responsabilidade fiscal, improbidade administrativa se cometer, e tirou o dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Isso não pode. E o que é pior, o que eu chamo de pedalada, ela não justificou esse dinheiro retirado. O porquê que ela tirou esse dinheiro? Ela tirou ela tirou porque não tinha dinheiro na Petrobras, que foi todo desviado pelo próprio partido. Ela quis maquiar. Isso não é nada... Não é nada escuso, é tudo público. Isso já está tudo às claras. Retiraram esse dinheiro para enfiar na campanha dela, uma parte. A outra parte foi para ganho dos meliantes, porque você pode chamar assim. Que você tira o dinheiro de uma creche, de uma escola, de um hospital, que você mata as crianças. Você mata a criança. Você tem que notar que você está matando um monte de gente. Criança, idoso. Na porta de um hospital idoso. Você está matando essas crianças. Esse negócio de nós estamos com zika, chikungunya, dengue. Isso é crime desses caras. Porque não tomam a menor condição para exterminar uma doença que você consegue exterminar. Esse mosquito não é nada, é limpeza, é nada tão... Até um dinheiro para investimento na pesquisa, né? Por exemplo. Tudo. Então, assim, se perde vidas no país, se cria o crime, se liberta do crime, porque eles mesmos fazem as leis para poder não ser punido. Para beneficiar. Fora a quantidade de privilégio que eles têm, né? Sem dúvida. É outra coisa que envergonha qualquer um. Hoje, qualquer vereador, prefeito de qualquer cidadezinha pequena do interior tem um nível de status e de regalias normalmente absurdo. Primeiro que tem foro privilegiado, né? O famoso foro privilegiado. Pois a igualdade no Brasil o vereador não. Mas o prefeito, você citou o prefeito. Tem. Foro privilegiado. Que é uma coisa também que... Olha, é uma coisa boa que aconteceu no Brasil. Um senador foi preso. O primeiro, né? Ele conseguiu. Foi o segundo, é verdade. Foi o primeiro? Foi o pai do Fernando Collor, não é? O ex-senador Arnoldo de Mello. Exatamente. Simplesmente ele matou o desafeto dentro do Congresso Nacional. Só isso, né? Só isso. Quer dizer... Agora, voltando, João, o raciocínio. Desculpa. A presidente teria, segundo o que está fundamentado nesse pedido de impeachment, retirado o dinheiro e... Não justificado, já o crime é esse. Então, é por causa disso que ela está sendo... Exatamente. Ela desviou um dinheiro que ela não poderia desviar. Ela retirou o dinheiro de uma entidade particular, o do Brasil Economia Mista, e de uma autarquia, que é a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, mas tem a receita própria, e retirou esse dinheiro para cobrir conta. É como se você pegasse o dinheiro... Você é síndico de um prédio. Exatamente. Vamos usar esse Por aí, você tem acesso à conta. Você estourou o seu cartão de crédito particular. Retira dinheiro da empresa para pagar o dinheiro do condomínio. Fundo de reserva do condomínio recheado. Oh, que delícia. Eu pego depois... E o pior é que não teve, acredito que nem aquela desse condomínio eu pego, depois eu coloco, né? Depois eu devolvo. Então, não teve E o que está acontecendo hoje é o quê?
os condôminos estão reclamando. É, do e aí dinheiro que é foi golpe, tirado. aí é golpe. Querendo tirar o síndico, né? Vamos chamar o síndico. O Tim Maia não faria isso. O Tim Maia não faria isso. É que ele era chato para chamar de síndico. O síndico tem que ser um pouco chato. Agora, será que a presidente sabia? Claro. Ela sabia? Claro. Não tem como não saber. Ela sabia? Não tem como não Porque saber. virou moda dizer que não Não, sabia. não, né? não. Ninguém sabe de nada. Tudo que olha, não acontece, sabia. ninguém sabe de nada. Se fizeram, não foi com o meu conhecimento, João Vilela. Guto, eu vejo o grande problema que nós temos hoje no Brasil, falta responsabilidade. Falta vergonha na cara. A nossa primeira Constituição do Império é interessante. A gente começa a ler as leis que nós tivemos e parecem risíveis, né? Ela falava que o imperador era irresponsável. Dessa forma. Sim. O imperador, ele é irresponsável pelos seus atos. Ou seja, não tem responsabilidade, Não né? tem responsabilidade, ou seja, ele não podia ser punido pelos atos. A questão era essa. E hoje mantém-se um pouco dessa questão. Ah, mas ela não pegou o dinheiro para colocar na conta dela. Ela não tem conta na Suíça. Isso não quer dizer nada. Você não comete só crime patrimonial dessa forma. Sim. Você comete crime por ação, você comete crime por omissão também. Você comete crime de improbidade administrativa. Por incompetência também. Por incompetência também. Então, na verdade, infelizmente, eu gostaria, sinceramente, falando uma coisa séria, a gente brinca muito, vamos tirar a Dilma, vamos fazer isso, eu gostaria que ela fizesse o melhor governo do mundo. Acho que todo mundo, né, João? Por vários motivos. Além da questão de nós estarmos no mesmo barco, ela foi a primeira mulher eleita. Isso pega mal, porque a Cristina Kirchner também está saindo muito feio lá da Está Argentina. saindo pela porta dos fundos. E nós tivemos Michelle Bachelet no Chile, que foi muito bem. Nós tivemos Margaret Thatcher, nós tivemos várias... Angela Merkel na Alemanha. Na Alemanha, exatamente. Nós tivemos excelentes administradoras mulheres. Mas pega mal num país que ainda tem uma fama de machista. Exatamente. Que aí vai servir de argumento para quem é machista, uma tá senhora, vendo? é uma senhora. Nós temos que ter um respeito por uma senhora. Nós não perdemos o respeito por ela. Precisa se dar ao respeito Exatamente, também, se né? conquista o respeito. Mas, infelizmente, a gente começa a notar uma falha muito grande de caráter dessas pessoas. E o que falta na conduta da Dilma como presidente, ela também não ouve as pessoas, não ouve. Aí ela tem uma falha de administração. É trazer as pessoas, vamos conversar. Ela tem que ser mais política. Infelizmente, ela não tem a menor noção de administração. Né? Nunca foi eleita para nenhum cargo, né? Caiu de paraquedas como presidente. Eu acho que ela deixou isso claro com essa carta que saiu agora do Temer, né? Sim. A carta é engraçada, essa carta, né? Parece namorado, brinquinha de namorado, né? Brinquinha de namorado, né? Parece você quer terminar, mas você não tem coragem de falar para a pessoa. O interessante é que uma carta vindo do Michel Temer, do PMDB, que é o e começa em latim, mas começa com a palavra verba. Né? Que ele faz uma verba volant, né? Que é as palavras voam, e script money. As palavras voam, mas o escrito fica. Script money. Mantém, né? Ele mantém, o escrito mantém. Então, e começa com a palavra verba, né? Opa, verba, pera, deixa eu ler isso aqui. Será que foi? Verba, então vou. Agora eu vou ler o que esse cara escreveu, deixa eu ver pela primeira vez. Verba, para que ele quer comprar volante? O que esse cara quer fazer? E é importante que a gente também diga que as críticas ao governo federal em relação à corrupção e a esses crimes não é uma coisa direcionada ao governo federal. A gente aqui não tem partido, não tem cor, não tem nada. Não. Se tiver, por exemplo, o governo do estado também tem problemas com o esquema do metrô, o esquema dos trens. Se comprovada a culpa, as pessoas têm que ser exemplarmente punidas e se ele, governador Alckmin, também for constatado que existe alguma responsabilidade por parte dele, ele também tem que ser chamado à responsabilidade, colocar os argumentos. E também já ficou muito tempo no poder. Exatamente. Também já ficou muito tempo no poder. O PSDB, desde que acabou, desde que Paulo Maluf saiu, né, como governador, entrou Franco Montoro, ainda PMDB, fez Fleury, PMDB e de lá para cá só PSDB. Sim, só PSDB. O nosso estado melhorou? Tivemos aí o PCC dominando os presídios dentro e fora durante o governo do PSDB. Quer dizer, aqui não existe... estamos criticando só o governo da Dilma, o governo do PT. Outra coisa, os prefeitos da nossa região também, se estiverem fazendo coisa errada, e muitos estão fazendo, têm de ser punidos. E aí existe também a questão da prova. O ônus da prova, você advogado, é de quem acusa. Então.
Se existe alguma coisa e se existem provas, que essas provas sejam levadas ao Ministério Público, à polícia, E aí, colocadas à baila, e aí, Guto, para as pessoas também terem eu vejo uma falha muito grande. essa ciência. Muito grande das câmaras de vereadores. Sim. Nós perdemos a noção da importância de uma Câmara de Vereadores. O guardião O fiscalizador, do né? orçamento municipal, Sim. muita gente não sabe disso. É a Câmara de Vereadores. Que é Quem aprovada tem que por lá. aprovar, quem tem que Exatamente, fiscalizar, quem aprovada tem que por lá. fazer. E você não vê. Você vê agora o caso de São Vicente, que está num estado de putrefação a cidade. Tá como. Eu tava ouvindo É o falar que- exemplo micro do Brasil, São Vicente. Pois eu é, acho. tá um pouco pior até do que esse mico do Brasil, que é infelizmente. Eu tenho muito carinho por São Vicente. Para mim falar que eu estudei em São Vicente, eu passei boa parte da minha vida em São Vicente. E eu olho hoje, me falaram o seguinte: olha, a prefeitura vai fazer a primeira árvore de Natal reciclada do país. Tá tanto lixo na rua que ela vai empilhar, vai ficar um cone ali, vai ficar. Pelo e a menos primeira- o lixo não vai ficar pelas ruas, né? Não, mas já tá pelas ruas, tá em greve. Vai fazer a árvore. Vai do próprio lixo, E né? vai ter bastante árvore, Vai viu? ter bastante árvore. Mas a gente começa a notar. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho receio da questão que a gente começou falando da criminalidade, eu tenho receio da questão da insalubridade do país. Nós somos um país insalubre. Nós temos um mosquito que está dominando o país, abrindo franquia, porque ele só tinha dengue antes, né? Antigamente era matando. combate e erradicação. Aí, Alteraram até o nome do chikungunya, programa, agora zika. porque é impossível erradicar, né? Eu fiquei chocado com a foto, com a imagem de criança, sabe, recém-nascido. Eu nunca tinha visto, sinceramente, com Eu vi microcefalia, uma vez também, fiquei muito que o impressionado. rostinho fica do mesmo tamanho. Sim. E o cérebro uma calotinha, uma coisinha pequenininha ali. Achatada. Achatada. E eu tava vendo que a parte que nós temos a moleira aqui, que vai abrindo, o cérebro vai abrindo, ela solda na realidade, ela fica presa. Então o cérebro não cresce. Imagina, uma criança como essa, que futuro ela vai ter pela frente? Nós vamos ter que manter essa criança, os pais inclusive, porque ele não vai ter condições de se manter sozinho. Isso vai ser um problema previdenciário para frente. Para as próximas Todos nós vamos gerações. pagar essa conta, Todos né? vão pagar essa conta por causa de um mosquito que não se soube fazer o mínimo de higienização no lugar. E nós estamos passando isso numa cidade que nem São Vicente, que é a primeira cidade do país. Primeira cidade, primeira Câmara, era para ser o primeiro exemplo do país. Nós estamos numa cidade que tem tudo para ser sensacional. São Vicente tem tudo para ser sensacional. E o vicentino hoje tem vergonha de dizer que mora em São Vicente. São Vicente é exatamente isso que acontece. Vini, você ia falar em relação a uma questão de educação? Você pode dar mais detalhes a respeito da questão da disciplina? Sim, sim. Eu vejo que em algumas outras cidades, se eu não me engano, eu acho que até em cada estado tem a sua escola militar. Eu acho que o modelo de escola militar eu acho que funcionaria bem hoje em dia. Porque você vê que a aprovação dos alunos, o estudo dos alunos, como a maneira de aprender dos alunos é melhor. Hoje em dia, é que nem eu estava te falando agora há pouco, na escola pública, é o governo que paga, o professor está ali para poder me atender, eu vou aprender quando eu quiser. Tem até que a criança, não tinha isso na minha época também, que eu não sou tão velho assim, só que você não repete até tal série. Eu acho isso errado. Eu acho que você tem que passar sim. Se for mérito seu, se você estudou, é para isso que a escola está ali, para te ensinar. É a progressão continuada, né? Exatamente, A famosa progressão exatamente. continuada. Eu não me lembrava Vamos o nos nome. livrar do aluno, né? Exatamente. Passa ele aí, Exatamente. deixa o pepino. E aí você tem pesquisas já foram feitas que os alunos, por exemplo, saem do ensino fundamental sem saber fazer as 4 operações, sem saber Tem. escrever, então Tem. Você pega as redações aí da molecada, você se assusta. Sem exagero. Eu conheço pessoas que já estão em séries avançadas, mas que têm dificuldade com contas básicas, que é dividir, multiplicar. Dividir com 2 dígitos, então é um fantasma. Dividir, É um negócio dividir que- em séries Não, eu sei, pessoal, já um não. pouco mais avançadas. Eu não estou... Dividir, o cara termina a faculdade de matemática, acho que ele deve ter Sim. dificuldade. De você colocar 3 números na chave e a pessoa tem um pouco mais de dificuldade. Mas por quê? Eu não vejo isso como total culpa da pessoa, eu não acho. Eu acho que é um pouco do ensino também. Não, muito Eu acho do que ensino. falta motivação para o professor, falta condições Se o para seu o filho professor hoje trabalhar. fala que vai ser professor, a sociedade fala, poxa, meu Sim, filho, sim.
Você tem certeza que vai ser professor? Professor e jornalista. Também tá Jornalista, também. Olha, eu vou te falar também, que eu escolhi, professor a e faculdade que eu jornalista. escolhi foi através de um amigo meu. Um amigo meu falou pra mim, vamos fazer. Professor Foi e exatamente jornalista. assim, vamos fazer engenharia. Vamos fazer engenharia. Fiz o vestibular e entrei na faculdade. Em relação à progressão Acabei, graças a Deus. continuada, o grande argumento é que foram feitas pesquisas em que o aluno repetente fica desmotivado e abandona a escola. Vocês acham que isso é? Você acha que isso é argumento, por exemplo, para se implementar uma questão como essa da progressão continuada, Vini? Eu acho que isso, no fim das contas, é para levantar a estatística, para dizer que tem mais aprovação, para dizer que tem mais gente se formando. Chegar lá na... Entendeu? Mas não adianta você dizer para mim que você acabou o ensino e você mal sabe fazer uma conta, mal sabe escrever. Você falou uma coisa importante, Vini, que o Brasil é um país das estatísticas, né? Sim. A gente acaba fazendo estatística e melhorando. Como é que a gente faz para melhorar isso aqui? É assim que você melhora. Então, como é que você faz para diminuir a taxa de homicídio? Chama de latrocínio. Sabe? O cara matou, mas não é homicídio. O cara morreu, tropa de elite, né? O cara morreu na praia. Não, é afogamento. Morreu na praia é afogamento. Exatamente. Isso ficou clássico. Tem um furo de bala. Você é legista? Pois é. Morte na praia é afogamento. Isso ficou clássico como funciona num país realmente. E se foi colocado no exemplo do filme é porque é usado E aí, o mesmo. que você faz? Você chega, eu já te passei por isso outro dia. Furtam alguma coisa sua. Você vai ver dificuldades, tem que ter um boletim de ocorrência. Um policial pega um delinquente e leva até a delegacia, o policial fica mais preso que o delinquente. Ele demora mais tempo na ocorrência, no administrativo. Já vai embora. Entendeu? Então, assim, não, libera o delinquente, o policial fica preso aqui. Ainda mais se for de menor, entre aspas. Veio né? aquela história do boletim de ocorrência eletrônico para fazer, para dar coisas. Furto, você não registra na olha, delegacia. eu vou contar um negócio para vocês. Aconteceu comigo não. Então, um veículo de um conhecido nosso que foi furtado. Eu fui à delegacia com ele. Bom, olha o primeiro absurdo. Primeiro que a delegacia não tem contato com a polícia militar. Você faz o boletim de ocorrência e para você alertar que aquele carro foi furtado, não é ali. Você tem que fazer um BOPM ou não, você entra em contato. Não, você vai fazer o contato. Já tem alguma coisa muito errada. O tempo que eles levaram até te atender, até poder fazer, até poder te explicar que é você que tem que ligar, pô, o cara já devia estar no outro estado. E indo para outro estado, ele pode tirar um RG naquele estado. Exatamente, porque é um ser RG por outra estado. pessoa Também. com a ficha limpa no outro estado. É gerado Também, outro número de RG. Não, isso é outro CPF, absurdo que nós temos gravíssimo. Então nós temos que pensar bem, primeiro, quem nós vamos eleger. Sim. É o primeiro ponto. Quais as propostas e se essas propostas são viáveis para o cargo que o Sem candidato está pleiteando. Eu né? Não acho adianta que- só ele prometer, ele dizer que ele vai fazer, é você pior não tem nem ainda, condições é pior de fazer. ainda. Mas o que eu vejo assim, primeira coisa, não colocar pessoas que são só políticos. Qual a profissão do cidadão? Ah, ele faz qualquer coisa, não importa. Sim, Não importa o que seja. sim. Ele vai representar a sociedade, não tem problema nenhum. Mas ele tem a profissão dele. Ele já está Não com a vida pode- ganha. Para não Ou virar um ganha ou político não profissional. ganha, mas ele já tem da onde tirar. Ele não depende daquilo. Exatamente. Senão, se ele virar político profissional, Se acomoda e vai fazer por onde manter o trabalho. ele vai Exatamente. querer fazer tudo para ficar naquele lugar. Exatamente. E não vai dar certo isso. E vai trazer gente para perpetuá-lo nesse Sim, sem dúvida. quadro, né? Segunda coisa, veja se a pessoa está comprometida com aquilo que está fazendo. Ou ela está lá para ganhar dinheiro de outra forma. Se é um Se oportunista. colocou muito dinheiro na campanha, se prepara. E da onde veio esse dinheiro, Principalmente. né? Porque depois ele vai ter que, ele vai ter que fazer pagar alguma de coisa volta para ressarcir pra- quem investiu. Exatamente. Né? Se Então, você for botar ali a risca, não vai dar para recuperar todo aquele dinheiro que se gasta. o grande problema é que nós votamos normalmente, as pessoas votam normalmente, por um nome muito conhecido. Os próprios partidos fazem isso por uma questão até de sobrevivência, acabam colocando pessoas famosas para poder colocar e para garear votos, porque fulaninho conheço, é fulaninho do futebol, fulaninho do BBB, fulaninho não sei da onde, não importa da onde. Ele criou um nome e o nome dele é vendido. Tiririca, né? Ele é famoso. Por exemplo também, Por mas são N, na realidade, hoje de deputados federais eleitos com votos próprios, sem vir de votos de fora, foram 31, apenas de 513, foram só 31 pessoas eleitas. Sim, você tem o trouxeram Tiririca a pela reboque. quantidade de votos que ele conseguiu, né? Pois Por é, isso que eu citei o- justamente. O restante foi tudo a reboque. E faça-se justiça que o Tiririca vem fazendo uma boa legislação, Você não encontra... Não... comparece às sessões, Exatamente. coloca, apresenta projetos
coerentes e não, até agora não foi colocado o nome dele em xeque. qualquer tipo de maracutaia ou escândalo. Então essa justiça seja feita. Pois é, né? por incrível que pareça. Ele está trabalhando direito. Mas é um cara que também não depende. Você vê que ele continua trabalhando Sim. no trabalho dele. Ele não largou. Ele ganha continua mais fora da fazendo. política do que Sim, dentro mas da ele política. continua. Mas esse é o ideal. Sim, sim. É esse tipo Não é isso? Exatamente. Esse tipo de pessoa no sistema. Ele tem o trabalho dele, continua fazendo o show dele, fazendo a comédia dele, fazendo a forma dele. E também é político. Porque todos nós somos políticos. Sim, a vida e eu acho é que o política. primeiro ponto que nós temos que pensar é nisso. Eleger pessoas que não dependam da política, que não sejam políticos profissionais, que sejam engajados somente com a política, que não estão colocando caminhões de dinheiro, que quem está colocando caminhão vai querer tirar vários outros navios de dinheiro. Que tem uma história, né? Que tenha uma história, uma vida pregressa que realmente justifique, que entenda minimamente do que está fazendo lá, que conheça minimamente um pouco de como que funciona, que tenha vontade de fiscalizar a cidade. Porque a função do vereador, eu falei, é o guardião do orçamento, ele vai ter que verificar se o prefeito está fazendo adequadamente o seu trabalho. É o que nós não estamos vendo em São Vicente, não vê nenhum vereador gritando aí, não. Estão todos quietinhos. E também são responsáveis. São extremas, são os Pela mais situação que são São os Vicente mais está hoje. responsáveis. Eu vou falar para vocês. O pessoal reclama do prefeito, tem que reclamar realmente. Mas o maior responsável chama-se Câmara de Vereadores, que não está fazendo absolutamente nada para coibir uma situação. Talvez um ou outro, eu não sei se tem algum. Mas a gente não vê isso. Eu não vejo. Né? Não Você vejo. não vê os caras, por exemplo, na rua. Não vê. Você Mas não é vê. aquela história que não é visto, não é lembrado. Não tem como eu te cobrar se eu não tô te vendo. Eu não vou Sim, lembrar de mas você. não é só isso. o Vão cara- lembrar dele na época de eleição, quando ele fizer aquela campanha bonita, colocar Eita, aquela placa um monte de- bonita. Prometer jogo de camisa, churrasco, sem cesta dúvida, sem básica. dúvida. Ou que ele estava falando agora de escolher um vereador, que ele vai falar, olha, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, e na verdade a função Não pode, do vereador não é mais pode, fiscalizadora. não é essa. Ele não tem como Exatamente. prometer e falar, eu vou fazer O isso. João já falou aqui várias vezes, o vereador não tem a caneta na mão. Sim. Não tem a caneta O na máximo mão. que ele faz é apresentar projetos Requerimentos, né? projetos. e fiscalizar o E é executivo. importantíssimo. O que daí que acontece? O executivo, ele quer comprar o vereador. Ele vai oferecer cargos na administração para Exatamente. parentes, para amigos, conhecidos, correligionários, e vai fazer isso tudo. Ele vai tentar comprar o vereador, para que o vereador fique quieto e não fiscalize. No final das contas, você está comprando o fiscal. Aquela coisa abominável Sim. que é É um ato de corrupção, legalizada. né? Legalizada. Institucionalizado. Legalizada, institucionalizado, banalizado. Que é o dando que se recebe, né? Justamente é o famoso da E aí eles sociedade. colocam tudo na conta da... Não, isso é política, né? Isso é negociação E não é. política. E não Não é. E não Mas é. aí você acaba calando quem devia falar pela população. O vereador está ali eleito Deveria pela ser população considerado crime para trabalhar para a o população. vereador que fizesse qualquer tratativa com o executivo. Ou que aceitasse algum cargo. Qualquer coisa. Sim. Até um cafezinho na hora lá. Exatamente. E aí a gente também tem que fazer aqui o meia-culpa da população. Sim. Que a população tem que cobrar Mas a o população vereador. conhece isso? Porque a Então, população, mas na realidade, aparece lá um cidadão que vai conseguir creche para ela, que consegue... A vaga Como na- é que consegue essa creche? Indo lá para o Vai executivo e fala assim, Sim. olha, prefeito, eu preciso de uma creche para Exatamente. fulaninho. Uma vaga na escola perto de casa. Eu quero conseguir uma verba para a creche não sei das quantas. Eu quero conseguir uma reforma não sei aonde. Exatamente. Eu quero uma limpeza não sei aonde, asfaltar a rua não sei da onde. Eu quero que melhore a situação. É assim. Ele vira um despachante. Então é conveniente e conivente. Exato. Irresponsável, né? Irresponsável. No final das contas, o povo, Aí eu preciso de É caixão, responsável. uma cadeira de rodas. É tu vereador. uma dentadura. É. A Dentadura. população só participa. O povo só participa nessa hora. Aí Na o hora cara de fala, pedir. tem voto do Vai cara numa lá, sessão eu na vou Câmara, pedir. para na rua e pergunta para alguém que dia que tem sessão na Câmara, se alguém sabe. Pouquíssimas são as pessoas que sabem. Um exercício aqui, você que está me assistindo, em quem você votou? As eleições para vereador e prefeito vão acontecer no ano que vem. Em quem você votou na última eleição há 4 anos? Você lembra? Teve um bocado de gente que eu vi votando em papelzinho no dia que eu fui votar, viu? O pessoal pega papelzinho do chão e Não. eu vou votar ali As através daquele pessoas papelzinho. as pessoas não lembram, não sabem. João, em cima disso que você falou agora, eu acho assim, o calar. O pessoal se cala, o vereador se cala, não daqui ou dali, o vereador se cala, deputados se calam. Eu vi a curto prazo, eu vejo muita gente, o pessoal mais jovem falando, surgiu, vamos falar Bolsonaro. O Jair Bolsonaro com a pretensão de vir à presidência.
hoje, eu vejo ele como um possível candidato à presidência que chega para falar aquilo que todo mundo tem medo de falar. O pessoal se esconde de falar porque, olha, se eu falar isso daqui do governo, o governo me tira isso. Era isso que ele estava falando agora. O governo me tira isso, ele não vai me dar isso, não vai me dar o cargo tal, não vai me dar a regalia tal. A briga, no fim das contas, é o quê? O partido tal ganha um ministério, o partido tal ganha... Não vai ter isso. Se você der paulada no governo, não vai funcionar. E ele já vem de jeito diferente, ele não tem medo de ser cobrado, porque pelo menos não foi encontrado nada dele, não tem o que falar do Jair Bolsonaro. Exatamente. E sem o rabo preso, você tem liberdade para falar. Mas é isso que incomoda, né? É por isso que quem você não tem o rabo preso precisa ser silenciado de alguma forma, ou por meio de cargos, algum tipo de negociação, porque esse cara incomoda, né? A juventude vem apoiando o quê? Vem apoiando ele pelo que ele fala, pela maneira que ele se porta. O pessoal vem falando, Jair Bolsonaro, pra mim, eu tô falando Vinícius, falando pra mim, sim, eu votaria nele se ele fosse candidato a presidente. Porque qual o outro candidato que você, independente da esfera, que você vê falar com tal liberdade na frente de uma câmera, sem medo de ser retaliado pelo governo, independente da esfera governamental que nós estejamos falando? Entendeu? Senhores, queria deixar as considerações finais. Infelizmente, nós já estamos chegando ao final do programa. Eu vou pedir mais uma vez para quem for vereador, para os prefeitos, secretários, por favor, vejam muito bem essa questão. Eu estou muito preocupado com a questão de mosquito da dengue. Saúde. Essa questão está muito preocupante. Nós vamos ter verão aí. Já estamos. Por favor, façam realmente mutirões. Coloquem os fiscais que sejam das edificações, das Secretaria de Edificações, para fiscalizar não só a obra em si, mas também fiscalizar todo mundo fiscalizando. Cada um fazendo a sua parte. E também, a prefeitura fazendo a sua parte, principalmente. Sim. Dá para melhorar bastante coisa. Vini Alves, muito obrigado. Suas considerações finais. Obrigado a você. Só ia seguir o segmento do João mesmo. Eu acho que se todo mundo se conscientizar nessa parte do mosquito, do Aedes aegypti, é possível reduzir. Eu acho que num curto prazo não é possível acabar, mas é possível reduzir se todo mundo tiver consciência. E a população é responsável. Eu não posso deixar de encerrar o programa sem antes dar os parabéns ao José Wilson da Fonseca, que está aniversariando hoje. Hoje é o dia do fonoaudiólogo, parabéns a todos os fonoaudiólogos. E um beijo especial para Maria Eduarda Vieira Fonseca, que estuda lá no Objetivo e não perde um TV Com Debate. Telespectador amigo, muito obrigado, boa noite. Nós voltamos na sexta-feira com o programa inédito. Até lá.